Seja muito bem-vindo a mais um Unhidecast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre como dialogar com o seu público na internet, e para esse bate-papo, a gente chamou aqui o grande Petit Abel, ilustrador e designer. Eu sou Júlio de Carvalho. Olá, eu sou o Petit. Seja muito bem-vindo ao podcast, agradeço a sua presença aqui e por separar um tempo para falar com a gente nessa agenda corrida aí que você tem, Petit. Eu que agradeço o convite. Eu vou apresentar o Petit aqui, como eu sempre falo. O Petit Abel é ilustrador, quadrinista e ativista. As suas artes com temas contemporâneos viralizaram nas redes sociais e ele já conta com quase 300 mil seguidores nas suas redes sociais. Ele veio falar aqui pra gente como dialogar com o público fora da área artística nas redes sociais. Agora a gente vai pro recado da semana, mas daqui a 2 minutinhos a gente tá voltando, não sai daí não pula, não faz nada, a gente tá voltando daqui a pouco. Muito bem, Unhiders, alerta de spoiler. O recado de hoje estão cheio de segredos exclusivos para quem escuta o Unhidecast. Primeiro spoiler do dia para contar para vocês que o Contest de setembro tá chegando aí. E o grande lançamento vai ser na live do dia 16 de setembro. Então se liga, anota na agenda. 16 de setembro, Contest High School. Vai ter um monte de prêmios, participa. Por mim que eu não posso participar, gente, então participa. Vai se preparando para se desafiar, que vai ser sinistro. Durante o período de contest, vai rolar uma programação especial na Twitch para te ajudar a criar o melhor projeto que você conseguir. Os artistas Randall, Jânio Garcia e Aqualua já estão preparando tutoriais ao vivo para tirar dúvidas e ajudar a galera a fazer o máximo possível e alcançar o máximo possível nesse contest. Só mais um spoiler para você que prestigia o Unhidecast. Para quem é da galera do 3D, tá chegando um curso novo na High School para vocês. Por enquanto é só o que eu posso revelar, e aquele vai ter a ver com Blender. Então se liga, curso de 3D de Blender. Então galera, vai ser muito bom. Agora a gente vai voltar para mais um episódio de Unhidecast. De volta do recado, a gente vai agora falar com o Petit e pedir para ele fazer um resumo da sua trajetória, como é que ele chegou a quase 300 mil pessoas nas redes sociais seguindo ele, essa loucura que foi essa explosão no BBB, como é que ele conseguiu chegar a tantas pessoas e como ele consegue dialogar com as pessoas, que é uma coisa incrível, que ele consegue responder as pessoas no Twitter, falar com elas, interagir com elas. Como é que foi isso, Petit? Bom, a ilustração teve sempre aí na minha vida, desde criança, né? É aquela trajetória, aquela história clássica. Eu sempre rabisquei a parede de casa e sempre quis correr nesse sentido, né? E aí, quando eu cresci, eu fiz a minha formação em design gráfico e artes também, e segui trabalhando como designer e desenhando por hobby. Até que em 2015 eu fiz essa página do Instagram. O Instagram ainda não existia essa função de business, era só foto de comida. Quando eu cheguei, basicamente tudo isso aqui era mato, não sei. E aí eu criei meio que para ter um lugar onde eu pudesse me motivar para colocar mais ilustrações, para que a gente de fora visse, que eu pudesse montar um portfólio para tentar alguma oportunidade em estúdio de game lá fora, ou até no Brasil mesmo. Tava assim com esse sentido. Então eu fui ao longo dos anos tendo lá 100 seguidores, nem minha família, nem minha mãe me seguia, ninguém sabia desse perfil. Tanto que o Petit Abel era até um nome temporário. Aí agora ficou, né? Já é tarde demais. E eu fui postando até que teve uma virada em 2019, quando eu resolvi adotar esse perfil de uma forma mais profissional e começar a tentar fazer dinheiro com a minha arte. E eu comecei a abrir para fazer caricatura, uma agenda para caricatura, cobrando bem baratinho, para ver se as pessoas queriam. Ninguém queria, assim, era muito pouco o fluxo. Mas nisso eu comecei a publicar mais estudos, né, mais ilustrações que eu tinha aqui, personagens pessoais, etc. Até que eu comecei a usar o espaço de uma forma mais de expressão mesmo. Era como se fosse uma extensão do que eu queria dizer. Então, assim como o escritor escreve para se expressar, eu desenho. Então eu comecei a ilustrar alguns temas assim que eu defendo, por isso que eu coloco no meu perfil como ativista, porque eu estou sempre falando sobre as causas que eu acredito. Então tem, obviamente, causa LGBT, racismo, causa indígena, ambiental, e foi nesse caminho que essa expressão começou a se difundir. Então, antes do próprio Big Brother, teve algumas ilustrações que começaram a viralizar. A primeira, assim, que deu um choque muito grande, que foi uma sobre o meio ambiente, que era, enquanto a gente sofria aqui algumas queimadas na Amazônia, eu acabei ilustrando sobre, e essa ilustração ganhou o mundo,
Então foi ao longo de uma semana eu fui recebendo um número exorbitante de seguidores e de gente do mundo inteiro mandando mensagem, curtindo, e eu tive esse baque, né? Então eu saí acho que de 300 seguidores para 3.000 num pulo. E eu não sabia o que fazer, não sabia o que estava acontecendo. E continuei, né? Eu ia respondendo as pessoas à medida do possível, e usando muito o Google Tradutor. Mas eu entendi que, nossa, que legal, né? As pessoas entenderam a minha mensagem e estão usando a minha ilustração para expor a opinião delas, enfim, propagar muito mais. Aí, ok, vou continuar. Aí, né, com o passar do tempo, eu fiz uma outra ilustração sobre beijo gay, sobre beijo, na verdade, que ilustrava beijos de todos os casais possíveis. E a Paola Oliveira publicou essa ilustração do beijo e ela foi parar nas páginas de fofoca porque ela recebeu uma quantidade de hate muito grande. Então eu ganhei mais um outro montante de seguidores aqui que eu já não conseguia mais mensurar e eu de fato não conseguia nem abrir o Instagram mais. Caramba! Pra você ter ideia de tanta notificação que era, assim, ele travava, o celular era bem, não estava preparado. Aí ela recebeu muito comentário de ódio mesmo, então aquilo deu uma projeção para ela, meu nome foi parar no crédito da foto, no site de fofoca, as pessoas me conheceram e, enfim, eu fui me motivando, assim, me sensibilizando cada vez mais para ilustrar essas questões. Então, quem chegava na minha página já vi que tinha ilustração ali reclamando sobre o genocídio indígena, enaltecendo múltiplos corpos, enfim. Era muito o que eu queria, sim, era muito o que eu pensava, então eu precisava trazer um pouco de representatividade, que é uma coisa que eu sentia muito falta quando eu era criança. Assim. Então eu sempre quis trabalhar essas questões, assim, e sempre de uma forma muito fofa, muito lúdica, porque é a forma como eu me comunico. O meu desenho ele tem esse traço mais infantil, mais puxado pro cartoon. Até que, nessa vertente aí, né, nessa linha de falar o que eu sempre quis, veio o BBB 20, que eu não assisti até a metade do programa, se não me engano. E aconteceu uma situação lá que parecia que um casal estava em discordância e eles tinham sinais ali de abuso assim, psicológico muito grande. Eu vi a cena, fiquei assim, muito sentido e meio que ilustrei ali aquela fala para contexto para mostrar para as pessoas, olha, esse tipo de situação aqui são indícios de que o abuso pode acontecer, então se você está passando por isso, entenda que você precisa de ajuda, você precisa sair, você precisa, enfim, despertar. Essa ilustração explodiu também e essa ilustração ela transitava entre Instagram e Twitter, porque eu tinha meu Twitter pessoal, né, com o passar do tempo que ele virou o Petit, mas antes era só Adel. E eu postava algumas coisinhas lá também, então foi por onde eu acompanhava o BBB, era pelos tweets das pessoas. Aí vinha um paredão ou outro, aí eu comecei a assistir o programa para entender, falei, nossa, tá interessante, teve toda aquela questão das meninas contra aquela conspiração dos caras, eu comecei a ficar de olho ali, porque aquele negócio estava interessante, né, junto com a pandemia, enfim. Fui nessa onda aí do entretenimento do BBB. Eu comecei a ilustrar cada situação que eu via. Então, foi aí que veio a grande virada do negócio mesmo. Assim. Então, aquilo que aconteceu em 2019 com a ilustração do meio ambiente foi fichinha perto do que aconteceu no BBB. Uhum. E eu percebi que eu comecei a produzir esses conteúdos pensando só no Twitter, nem colocava no Instagram os conteúdos de Big Brother. Mas aí eu postava à noite, quando acordava, tava no Instagram. E as pessoas começaram a mandar mensagem assim, põe no Instagram porque eu quero compartilhar. Aí eu comecei a colocar, assim. Eu lembro que teve uma ilustração, acho que da Gisele, ela tá vestida de globo, assim, de boate, e ela tá revoltada. Eu fiz um rabisquinho, assim, dela revoltada, e coloquei. E aquele desenho ali foi, assim, se eu não colocasse ele no Instagram, as pessoas iam, sei lá, me crucificar. E foi assim que aconteceu, e eu comecei a tomar gosto pelo programa. Era, obviamente, uma válvula de escape para mim também. Eu estava ali fazendo o que eu gosto, estava começando a conhecer as pessoas que estavam me seguindo. E nesse meio foi vindo essa notoriedade aí para o entretenimento. Mas eu sempre, dentro das ilustrações, tinha uma coisa ali que eu digo que está na essência do meu trabalho, que é muito de falar sobre a natureza da gente aqui, sobretudo a nossa natureza brasileira. Então, são cenas do cotidiano da gente, cenas que as pessoas facilmente se identificam, que todo mundo já passou. Então, o Big Brother acaba, né, dando vários tipos de material pra gente ilustrar dessa forma. E assim, eu fui fazendo, ilustrando meus favoritos.
uma das ilustrações que mais chamava atenção, que eu mais fazia, era inclusive do Babu, porque eu lembro que as pessoas tinham um olhar muito agressivo sobre ele, e que eu assistia e não enxergava que ele era uma pessoa assim. Eu via que ele era uma pessoa turrona, mas não da forma como estavam pintando ele, tanto dentro da casa quanto aqui fora. Então eu vi que tinha um discurso racista muito grande em cima. Então eu comecei a desenhar o Babu do jeito que eu via. E virou aquele Babu fofinho que explodiu aí, né? E aí eu fazia o Babu de pijama, Babu com roupa de banho, e as pessoas amavam. Assim. E foi, né? E foi esse fenômeno, e eu via que, enfim, o meu pensamento estava ali de acordo com o que as pessoas estavam pensando também. Eu comecei, enfim, começou a enriquecer isso aí. Então, o Big Brother acabou entrando na minha pauta. E 2021 continuei com esse mesmo costume de ilustrar, agora, né, com um olhar mais profissional, isso aí. Mas com o fim do BB20, o Instagram continuou acontecendo, né? As pessoas chegaram e ficaram. Assim, chegaram, encontraram conteúdo, gostaram e seguiram ali me acompanhando, incentivando, e eu continuei fazendo o que eu sempre faço. E tentando colocar a cabeça no lugar, né? Porque quando você tem um estouro desse, assim, quando você não espera, quando você não está preparado, né? Mexe aqui, né? E ainda mais quando se fala de pandemia. Sim. Então, acho que essa virada veio aí. Eu acho que tiveram essas duas viradas, então, resumindo aí para responder a pergunta. 2019, com esse estouro sobre o ambiente, foi uma resposta a essa nova abordagem que eu ia dar para a página. E depois o estouro indo para a parte do entretenimento, né, da ilustração ali como algo que reconfortava. Então ela veio, tiveram esses dois momentos aí que eu posso dizer que foram grandes viradas. Eu acho maneiríssimo, porque a gente tá conversando em off aqui, e eu vejo a sua arte como um verdadeiro artista, porque por mais que seja cartoonzinho, boneco fofinho, como você mesmo fala, você tá inserido no seu tempo. Eu vejo, assim, um artista inserido no seu tempo, do jeito que a gente vê outros artistas ao longo da história, os grandes artistas que ficaram no passado, que eles retratavam ou criticavam algo que era contemporâneo a eles, fazendo as pessoas pensar, ou então criticando alguma coisa que as pessoas não tinham coragem ou liberdade de fazer. E eu acho que o seu sucesso, ele vem porque as pessoas enxergam na sua obra, ou na forma de retratar, o que elas pensam, né? Como você também acha isso? Que as pessoas se enxergam, elas veem elas mesmas ou alguma coisa que elas estão pensando também no seu trabalho? Porque eu conheci o seu trabalho através de um desenho que você fez da fantasia vazia do Lucas e o Gil de regador, e o Lucas, que era a abelhinha, se não me engano, o Lucas tinha saído da casa, né? Eu não via Big Brother, e eu comecei a ver a partir desse momento, porque tava uma coisa de tóxica. Eu vi Big Brother 1 e vi esse. E minha esposa é viciada, a gente tava falando aqui, a Paty é viciada, e ela já seguia você, já acompanhava você, e ela pegou e falou, aí eu fui ver, eu falei, nossa, mas que desenho triste. Eu me senti triste vendo o desenho, e a situação era triste, porque eu já tinha, assim, eu acompanhando, trabalhando, e ela me contando, né, eu sempre tava do lado da TV vendo, ela me contando, e eu acabei acompanhando essa situação dele saindo, ficou uma coisa triste, assim, no ar, e eu, gente, uma arte conseguiu me fazer sentir uma emoção, coisa que há muito tempo, em outras artes, não acontece, porque eu trabalho com outras coisas. Então, o que eu queria saber é se você acha isso também, que a sua arte, ela representa coisas que as pessoas estão pensando, e talvez por isso ela ficou tão popular, que você, sabe, você transmite também emoção que as pessoas não sabem como se expressar. Como o seu público, a maioria deles não é artista, né? Eles também sentem, mas não sabem como expressar isso. Você acha que essa popularidade vem disso? Olha, total. Vem total. E por um tempo, eu não conseguia perceber isso. Eu sempre, no primeiro momento, eu comecei a tentar me blindar de tudo que a internet entrega de ruim, né? Porque vem uma onda boa, mas infelizmente vem uma coisa ruim em volta ali, e você precisa estar com a cabeça no lugar. Mas nessa busca aí de conseguir manter a cabeça no lugar, eu comecei a perceber e aceitar esse impacto positivo na vida das pessoas ali, que foi através do feedback das pessoas. Então, eu faço a ilustração muito pensando na minha vivência, da minha interpretação ali. Não tô rindo de você, pelo amor de Deus, gente. Eu tô dizendo que o Petit me faz sentir emoções. Eu tô vendo o Instagram do Petit e eu tô vendo a arte que ele fez.
que é a arte da primeira semana do Big Brother 21, que eu comecei a assistir, e a Kerline não tava mais na casa. Tem um pôster escrito em memória. Não podia deixar de registrar inesquecível. Se existe a primeira pessoa eliminada do BBB que nunca foi esquecida, foi ela. Então ela precisa estar registrada ali. Meu Deus. E ela assim, é muito gente fina. Isso nunca aconteceu nesse programa, gente. Desculpa. Eu aqui falando todo sobre sentimento e ela elimina. Então, transmite emoção. Você acha que é por isso que faz? É, por isso. Isso é arte. É exatamente assim. No caso dessas ilustrações de BBB, de fato, a ilustração ela condensa o que a cena mostrou ali, né? Que muitas vezes ou uma pessoa que não assistiu ou ela não percebeu ali na hora, não sentiu naquele momento, a ilustração ela vem consolidar aquele sentimento ali e faz a pessoa refletir, enfim, se identificar ou criticar, enfim. Esse é o papel. E aí vem disso, então, eu sempre ilustrei múltiplos corpos, por exemplo, então as pessoas se identificam com aquela, entre aspas, imperfeição que ela enxerga ali, na representatividade do tipo de personagem, então vem muito, acho que o alcance e toda essa onda boa vem da identificação, porque senão não teria tanta gente de outras áreas, né, que não são artistas me seguindo. De fato, eles vêm de uma forma orgânica, eles se identificam e vão acompanhando, e é uma nova mídia que eles não estão acostumados a acompanhar. Muitos estão acostumados a acompanhar artista, cantor, amigo, influencer, e agora encontrar essa nova linguagem que é a ilustração, a arte, para acompanhar também. Então foi muito interessante, muito gostoso perceber esse processo aí. E hoje eu entendo, hoje eu valorizo, e a criação hoje dos meus trabalhos é muito pensando nisso aí. Não tiro a minha individualidade, obviamente, então tem muito Abel aí nesse Petit, mas tem muito também público. Hoje ele é uma construção ali muito boa. É o que de fato a rede social tem como função, ela é trazer essa interação entre as pessoas. Então não tem por que eu só usar a rede como uma galeria e eu não ficar atento ali, não me comunicar com as pessoas que me seguem. Cara, genial, genial, porque eu pensei uma coisa aqui que você falou, que eu fuxico rede social de todos os artistas que vêm aqui, eu vou em tudo quanto é lugar, acho entrevista, eu sou assim, Instagram, a gente pesquisa Petit Abel, gente, é Instagram, primeiro link, segundo link Twitter, e o terceiro é de entrevista no G1, entendeu? Eita, fui descoberto. Nossa, veio esse lado aí, que é coisas boas que essa notoriedade traz, né? Eu lembro que ano passado eu fui procurado pela equipe da Ivete Sangalo para fazer um trabalho para ela de aniversário. Foi incrível, e eu sou da Bahia, moro em Salvador, então vem a equipe da Ivete Sangalo falar que para você desenhar a Ivete Sangalo no auge ali daquele movimento todo do Instagram, eu tremi na base, né? Passei 15 dias desenhando as ilustrações lá da encomenda de forma insana, ouvindo Ivete Sangalo sem parar para entrar no clima. E no final ela recebe, foi uma surpresa de aniversário que fizeram no Instagram dela, já que teve o distanciamento, esse ano não ia ter uma festa que ela faz tradicionalmente, então ela tomaram todo o Instagram dela com as minhas ilustrações dela, com as pessoas que ela gosta, parentes, etc, algumas homenagens, e à meia-noite fizeram essa surpresa, então ela fez uma live durante essa surpresa aí, e aí assisti, toda empolgada, até quando ela falou meu nome, me agradeceu, eu fiquei, meu Deus! Meu Deus! E são coisas, né, que você não espera. Então, assim, sei lá, minha família inteira tava ligada no Instagram da Ivete Sangalo pra ouvir o momento que ela ia falar meu nome. Que ela ia pelo menos perceber quem era que tinha feito a ilustração. Então vem isso, aí eu dei algumas entrevistas, eu fiz antes da entrevista do G1, eu fiz entrevista para o Metrópolis, para jornais locais, também fizeram uma matéria comigo no jornal local aqui na TV, e essas coisas assim que chegam para uma pessoa que não esperava, né? Eu sou um desenhista ali que estava tentando postar qualquer coisa na internet, assim, no primeiro momento assusta, mas é gratificante porque você está sendo reconhecido de alguma forma, né? E aí é surreal. O que eu mais digo nessas entrevistas é muito sobre a gratidão de perceber que as pessoas têm se identificado com uma coisa que antes era tão restrita à nossa bolha de ilustradores, né? E que agora elas conseguem se identificar com aquilo ali, procurar outros ilustradores. Eu não sei se você percebeu, mas durante o BBB 21,
surgiram muitas ilustrações sobre o BBB que não eram minhas, eram milhares de outros ilustradores brasileiros que estavam ali postando as situações. Em 2020, não tinha muito isso, eu via que a maioria era minha ali. E esse movimento, assim, de ver outras pessoas ilustrando essas outras temáticas, saindo das suas bolhas e ganhando também uma certa notoriedade, eu achei maravilhoso, porque, de fato, as pessoas estão... Os próprios artistas estão entendendo que é uma área que eles podem seguir. Porque você gosta de ilustrar, você quer trabalhar com isso, você tem alguns caminhos. Você pode, por exemplo, fazer história em quadrinhos, animação, etc. Mas você também pode simplesmente ter essa comunicação para rede social, usar o que a gente chama de pauta quente, que é ilustrar os temas que estão em alta, em discussão e trazer uma mensagem sobre aquilo, enfim. Sim. Eu aprendi esse termo, pauta quente, outro dia. Isso que eu já estou falando aqui, eu sou um especialista. Então eu vi que muita gente entrou, assim, muita gente super talentosa, e o público foi só aumentando, e acho que isso deu mais valor ao trabalho. Então eu sempre digo nessas entrevistas isso, que é muito importante que esse espaço se abra para que a gente tenha novas oportunidades, né? Que as marcas nos enxerguem e nos contratem para fazer campanhas, ilustrar livros, ilustrar mais coisas, enfim, incluir a ilustração dentro dos seus planos de mídia. Enfim, pra gente ganhar um dinheirinho, né? Pra gente viver. Viver da arte. E papel e lápis é caro. Nossa, é caro, a internet é cara, a mesa digitalizadora é cara, assinar o pacote do software é caro. O que eu queria saber, a gente tava falando, que quando a gente pesquisa você, eu tava lá, que eu fuxiquei todas as suas redes pra saber, como eu sempre faço em todos os artistas, e eu vi que você interage muito, mas muito no Twitter. E a galera, eu vi lá nos tweets e retweets, a galera comentando, o público sugere tema, pede algo pra você, assim, quando tá rolando essas coisas, você vai pelo que a galera tá pedindo pra ter como a gente tava conversando, essa conversa melhor? O tempo todo. Não paro de receber sugestão de tudo. Tudo mesmo, assim, das coisas mais surreais até as mais pertinentes. E aí a gente conversa bastante. O Twitter é um bom lugar pra você dialogar rápido com as pessoas, porque a ferramenta de mensagens do Instagram, ela é um pouco chata. Você perde as mensagens. Se você responde alguém agora, essa pessoa responde você vai perdendo as outras conversas. Então tem muita gente que, assim, sinto muito, não consegui responder porque não vi, o Instagram sumiu, né, ali da minha lista. Mas no Twitter não, é mais fácil, é tudo mais rápido ali. Então, às vezes as pessoas já me marcam esperando a ilustração. Durante as Olimpíadas agora foi muito assim. Então, alguém ganhava uma medalha, Petit, conto com você. Era assim. Agora que está acontecendo as Paralimpíadas, as pessoas já estão se compadecendo com o sofrimento que vai ser ilustrar os atletas. Porque eu já tinha dito antes, eu falei, olha, eu ilustrei todos os medalhistas das Olimpíadas, porque eram o quê? Sei lá, 20 e pouco, menos de 30, não lembro agora. Então, ok, né? No decorrer desses dias, você faz as medalhas, já foi surreal. Foi um trabalho muito grande. Porque quando você começa a fazer uma coisa, você tem que ter a responsabilidade de continuar, porque a sua audiência está esperando. Sim, já vai te cobrar, então, não posso me arrepender de desenhar no meio do caminho. Acabou. Essa. Você tem que fazer. E aí, obviamente, eu não ia deixar de fazer Paralimpíadas, porque, eu gosto muito, e 2, né, as pessoas estão esperando. Só que eles ganham centenas de medalhas numa Paralimpíada. É absurdo. Aí, socorro. E aí as pessoas já estão ali falando... Petit, mais uma medalha. Lá vem a tendinite. Assim. Tem isso, assim. Eu me divirto muito. Tanto com os elogios, com os pedidos, tanto com as críticas, assim. É muito legal conversar com as pessoas. E você tem que ter a humildade de entender também que você erra ou que você não abordou um tema da forma como deveria. E nisso é um grande aprendizado. Você vai expandindo o seu olhar para poder retratar as coisas da forma que melhor se encaixem, né, na vida das pessoas. É interessante demais. E quando você trata pautas assim, que são delicadas, por exemplo, uma pauta indígena, você precisa ter um conhecimento grande para você não cometer um deslize ali, por exemplo, chamar de índio, sabe? Ou ter algum traço preconceituoso ali, porque as pessoas vão interpretar que você está querendo só o like e não sensibilizar as pessoas a partir de um tema que você acredita. Até você conseguir se defender, já foi tarde demais. Então, tem que esse diálogo ele funciona para isso. Você vai conhecendo múltiplas pessoas, você vai entendendo. Óbvio que você não vai alugar uma pessoa para ela te explicar como é que funciona, para você
não fazer uma ilustração racista, né? O Google está aí para você pesquisar, existem livros e você que pesquise. Mas, assim, saber perceber a múltipla percepção das pessoas ali é um aprendizado grande demais. Você tá falando aí que às vezes você erra, que a gente erra. Já foi cancelado? Ou já tentaram te cancelar de alguma forma? Já aconteceu algum deslize? Nossa, assim, que... algumas vezes. E muito triste, assim, porque algumas vezes foi pela comunidade artística. Isso. Ali no Twitter. E eu fiquei bem sentido, assim, porque eu sigo todo mundo, assim, eu vejo a ilustração, eu tô seguindo, eu tô curtindo, o tempo que eu posso eu tô compartilhando, sabe? Antes, no início desse boom aí das redes sociais, eu via que eu tava ganhando notoriedade, eu ficava fazendo as correntinhas, assim, pra repostar um monte de gente, pra aumentar a visibilidade e tudo mais, sabe? Enfim, né? Não que, enfim, eu esteja usando isso pra aguentar alguma coisa, não. Era só pra mostrar, assim, pra ilustrar pra você como eu nunca tive um olhar de competição, de crítica muito forte com os outros artistas na internet. Mas eu era muito mais satisfeito em estar com esse alcance e poder trazer as pessoas que eu conheço junto. E aconteceram algumas vezes. A primeira vez que aconteceu não foi a comunidade artística, mas sim foi uma ilustração que de fato eu fiz errado. E aí é um ponto aqui importante falar nesse podcast, porque no início dessa notoriedade, inevitavelmente você acaba tentando surfar na onda daquele engajamento ali e acaba fazendo as coisas sem pensar, que foi o que aconteceu comigo. Então, dos primeiros dias de notoriedade ali das ilustrações do BBB, eu pegava qualquer coisa que estava acontecendo e tentava desenhar, né? E uma dessas coisas foi uma ilustração sobre um participante chamado Vitor Hugo, que ele era a única pessoa gorda e assexual ali da casa do BBB 20. E na internet, ele teve uma discussão com algumas participantes do BBB, e no Twitter as pessoas estavam falando. A Thelminha jantou o Vitor Hugo, Flaislane jantou o Vitor Hugo, jantou, nem sabia o que era jantar. Eu entendi que jantar era você ganhar uma discussão, né? Eu acho que é isso. Aí eu tive a ideia imbecil de ilustrar este menino sendo jantado. Então imagina, eu desenhei uma pessoa gorda numa bandeja com uma maçã na boca. Caramba! E postei. Não pensei, eu tava tão naquela psicose, não pensei, postei aquilo de madrugada, eu fui dormir, acordei cancelado em alguma bolha. Em algum grau eu fui cancelado. Então eu vi essa ilustração em várias páginas, assim, já no Instagram, e muita gente criticando, dizendo assim, a busca pelo engajamento, só quer like. Meu Deus, eu fiquei desesperado, eu excluí, né, tentei excluir de várias outras páginas, mas enfim, não deu. E aí eu fiz uma nota pública, um tweet público, coloquei lá no meu perfil e mandei uma mensagem para a equipe do Vitor Hugo, inclusive, explicando. Falei, logo eu, que sou uma pessoa gorda, né, cometi esse erro absurdo. E foi um grande aprendizado para eu ter essa qualidade de conteúdo. Então, que bom que aconteceu no início, que bom que foi nessa pequena escala, porque é muito importante que, independente de qualquer coisa, de qualquer prazo, de qualquer pressão, é importante manter a qualidade no seu trabalho. E a qualidade não é só técnica de ilustração, é de reflexão mesmo, de interpretação dos temas que você vai fazer. Aí, ok, passei por isso. A equipe, o Vitor saiu em seguida e me respondeu. Enfim, a gente acabou interagindo bastante nas redes. Até hoje a gente interage. É um cara muito bacana, inclusive. Então, ok, ali. Como eu não sou, sei lá, um Neymar da vida, uma crítica fica ali, né? Mas aí, com o passar do tempo, vieram essas outras questionamentos, principalmente da comunidade artística, de duvidar de algumas coisas, de não ver ilustração e não a legenda, porque ainda tem isso. A rede social, você posta a ilustração, mas você tem uma legenda, você tem um contexto. Tem. E às vezes nesse jogo de compartilhamento, a pessoa compartilha essa ilustração, põe uma outra legenda e o discurso acaba ficando distorcido. Então eu já sofri muito quando eu vou retratar alguma questão racial, indígena, de ter essa ruído de comunicação, muito pela falta da legenda ali, por incompreensão da pessoa também, porque ela percebe ali que a ilustração e infelizmente a maioria das pessoas na internet, elas estão preocupadas mais em ali fazer um discurso de ódio na hora que de fato pesquisar ali, entender de onde veio aquela ilustração e enfim,
ver o contexto todo, né? Teve, acho que o mais recente foi com a ilustração sobre a comunidade indígena, e que eu peguei ali uma referência, obviamente, teórica ali, né, histórica, para fundamentar minha legenda, meio que comparando a forma como os indígenas lidavam com os europeus que chegavam. Então, houve, obviamente, muita resistência indígena, mas também houve um acolhimento de alguma forma, né? Isso é comprovado, isso não é uma coisa da terceira série. Enfim, isso estava escrito no texto. Mas na ilustração enxergaram como se eu só tivesse retratado os indígenas recebendo as pessoas de uma forma muito pacífica. E aí veio uma onda de críticas que não eram diretamente comigo. Me mencionavam de uma forma assim, com um asterisco no meu nome para que eu não pudesse encontrar. Mas nunca veio alguém assim, por mensagem, falar sobre comigo, tentar entender. Eu enxerguei a minha ilustração ali, eu não consegui enxergar nenhum erro, avaliei bastante. Nesse caso específico, né? A gente sempre se avalia. E, enfim, fui repostado pela Sônia Guajajara, que era a principal autoridade indígena ali, né? Que a gente tem hoje. E me comuniquei com outras pessoas indígenas ali, que são influencers, inclusive, e fui muito bem acolhido, enfim. A mensagem estava muito bem dada. Então, essa interpretação ali, ela ficou só num nicho de pessoas que acho que só queriam mesmo criticar. Não sei qual era a motivação final. Então, não me abalei nesse ponto. Então, ficou comprovado que, na verdade, o meu cuidado funcionou ali. Eu fiz uma coisa para alertar um público, para falar sobre essas pessoas se sentiram representadas e usaram a ilustração para ilustrar ali a opinião e a causa deles. Então, esse cancelamento especial eu vi muitos ilustradores aí que tinham até uma certa notoriedade no Twitter, assim, criticando, deixando de seguir. Mas eu segui o baile. Eu acho que essas coisas não são só aprendizados mesmo. E assim, e de todas essas tentativas frustradas aí, enfim, todos esses desentendimentos, acho que o único que de fato eu fiz uma coisa que eu não me orgulho, e que foi esse primeiro, que foi do Vitor Hugo ali, que foi uma ilustração gordofóbica terrível. E aí é um erro que eu procuro não repetir. Mas acontece o tempo inteiro. Eu tenho no Twitter, já é um meme no Twitter isso, lá é o poço do ódio. Então você tem lá 90% ódio, 10% utilidade. E memes, né? Muitos memes ali, tanto no ódio quanto na utilidade. Porque, de fato, ali eu vi muitos outros ilustradores também sendo cancelados. Teve um caso de uma menina que fez um trabalho com o Cartoon Network, que as pessoas começaram a comentar no post do Cartoon, criticando a menina. Nossa. Enfim, muitas coisas assim que você fica horrorizado, sabe? Você não tem diálogo, você não tem chance de resposta. Então, são coisas que quem trabalha com internet tem que passar, né? Infelizmente. Twitter, às vezes eu chego e os artistas estão brigando. Gente, por que vocês estão brigando de novo? Eu fico assim, já tá o mundo todo contra a gente, né? Um pouco falar comunidade artística já é ofensivo, que não há. Eu continuo assim, eu tenho os meus amigos aqui, eu me inspiro muito nas pessoas que eu conheço, assim, que estudaram comigo, são ilustradores incríveis aqui, que eu fiz parte, que são lá da minha faculdade, eu fiz a Federal da Bahia, e lá tem inclusive um núcleo de animação, e que tem gente incrível, muito jovem e muito incrível, e eu fico, meu Deus, sabe, porque essas pessoas precisam ter todas as oportunidades do mundo. Então, essas pessoas que eu vejo no trabalho, sempre que de alguma forma eu tento enaltecer ali, tentar usar esse alcance para, de alguma forma, atrair algum seguidor para essas pessoas. Enfim, com essas pessoas eu tenho meu acolhimento, tenho a minha troca, e é muito melhor você ter uma troca aqui com quem você conhece de verdade aqui, né, que tá seguro ali, do que com essas pessoas que estão ali reproduzindo o discurso de ódio sem nem pensar, né. Hoje em dia você posta assim, pensando, será que eu posso ofender alguém e deixa de postar alguma coisa por causa disso? Não é nesse ponto. Eu só tomo cuidado na hora da criação mesmo. Bom, acho que também a formação de design gráfico me ajuda na criação, porque o designer, você cria coisas para alguém que está te pagando. E o artista não, o artista ele faz uma criação própria e o público que vai se identificar. Essa é a grande diferença entre arte e design.
Então, esse fluxo de criação, ele acho que me ajuda na hora de montar aqui uma ilustração que eu queira postar. Por exemplo, se eu quero postar algo sobre as Paralimpíadas, eu vou, obviamente, tomar cuidado para não ser uma pessoa que vai cometer um deslize capacitista, enfim, retratar ali aquela deficiência da forma que tem que ser tratada. Então, esse ponto. Então, se eu vejo que é uma coisa que eu não domino, ou nem dominar, mas tipo, não sei o suficiente para tentar, aí eu recuo, não faço. Mas raramente isso acontece, assim, acho que eu não me lembro. Não, a gente tem que ter coragem também de expor aí o nosso pensamento, nossas coisas e aprender, cair, levantar. Então, galera, quem é designer não cancela a gente, porque o Abel acabou de dizer que o designer não é artista. Não, não, jamais. Até porque o curso de design lá da Federal da Bahia é na Escola de Belas Artes, pelo amor de Deus. Vai apanhar. A diferença do design para arte, não do designer. O designer é artista total. Não existem designers que não são artistas, pelo amor de Deus. Mas, de fato, assim, o design e a arte, se você precisar colocar numa régua aqui de definição, o que eu enxergo é esse. Você está criando ali em nome de uma pessoa. Enquanto artista, não. Você está criando em seu nome e as pessoas que vão lá. Esse é só o grande pontinho aí. Uma coisa que a gente não falou, cara, a gente tava falando em off e a gente precisa falar aqui. Como é que você faz pra manter esse ritmo insano de postar nas redes sociais e não perder o time do assunto? Porque quando você tá postando, já tem coisa acontecendo. Bom, quem vê close não vê corre, né? Quem vê... é dedo no si e gritaria. Dor e sofrimento mesmo. Então, eu vou muito na emoção, de verdade, assim. Então, por exemplo, Olimpíadas... Demora muito pra fazer uma arte? Quanto tempo mais ou menos em média? Olha, depende do traço. Hoje o traço mais predominante ali na minha página é um traço cartoon, que tem uma pintura mais chapada, com aquele... Eu não sei se tem um nome em português, eu já vi um de inglês que era mais cel shading, uma coisa assim. E que era aquela 2 tons ali de um mais escuro para sombra e um terceiro ali para luz em algumas ocasiões. E não tem muito cenário também, é sempre a ação. Então, nesse tipo de ilustração, eu demoro cerca de 2 a 3 horas, a depender da quantidade de personagens, da complexidade, etc. Mas antes da ilustração vem o trabalho de pensar nela. Isso acontece a qualquer momento, tá? No ônibus, eu tô andando, sei lá, na privada, o insight vem. É louco isso, eu não consigo mensurar, assim. Então, eu tenho essa média. Já teve uma ilustração que eu fiz em 40 minutos. Foi surreal, assim. Foi num auge, eu tava saindo da minha casa e aí veio uma notícia que o Tom Veiga tinha falecido e eu sou um grande fã do Louro José, de verdade, assim. Foi uma figura muito marcante pra mim e eu fiquei, assim, muito sentido e desenhei a figura do Louro José, que pro meu traço era uma figura muito simples. Eu já desenhei muitos Louros José na minha vida, nos meus cadernos de desenho. E aí eu ilustrei ele voando só. Sim. E essa saiu, acho que em 40, 50 minutos. Foi menos de 1 hora que saiu. E foi muito simples. Tinha um céu lá que eu já tinha ali, meio que assim, não sei, é um céu azul com a nuvem branca. Saiu. Muito rápido. Até depois eu fiquei pensando, né? Alguém me perguntou qual era a ilustração mais rápida, eu lembrei dela e fiquei, nossa, foi muito rápido. Mas é a média de 2 a 3 horas para fazer uma ilustração nesse estilo. Agora, se eu tenho uma ilustração com uma pintura digital mais robusta, enfim, com um traço que vem o mais realista, ou mais próximo dos quadrinhos ali, estilo Marvel, por exemplo, aí vai de 6 horas, 4 horas. A depender do meu cansaço aqui mental, eu fragmento durante os dias, então eu faço lá 2 horas hoje, 1 hora amanhã, enfim. Tenho esse time normal aí. É que eu já me habituei a produzir rápido, assim. Eu já naturalmente produzo rápido. Sempre desenhei bem rapidinho minhas coisas. Assim, é natural. Eu sei que tem muita gente que não entende. E pronto, uma das vezes que eu fui criticado foi porque acharam que eu tinha uma ilustração pronta de alguém que tinha falecido. Eu acho que por acaso essa da Louro José também devem ter achado que estava pronta, porque foi muito rápido mesmo. Nossa. Que saiu a notícia, o desenho já estava lá.
Até o Padre Marcelo, o Padre Marcelo não, meu Deus, como é o nome dele? Padre Fábio de Mello, ele postou outro dia, né, falando assim, que fica admirado com a rapidez de alguns ilustradores a postarem a ilustração da pessoa que faleceu com tão pouco tempo. Ele fica se perguntando se já estava pronta antes. Só que... E aí me preocupa que uma pessoa dessa notoriedade tem esse tipo de posicionamento, porque assim... O Padre Fábio de Mello é muito influente, né? Então as pessoas vão começar a achar isso. E assim, eu posso falar por mim, né? E não é assim. Jamais você vai contar com a morte de ninguém. Pelo contrário, eu acho que o fator emoção, ele tá ali o tempo inteiro. Então, se você se identifica com aquela personalidade que faleceu e você é artista e você tem essa vontade de ilustrar, você vai lá e faz dentro da sua emoção. Às vezes sai rápido, às vezes não. E você quer postar pro público, o público pede. Então, assim, se eu fosse desenhar todas as celebridades que faleceram que o público me pede, meu Deus do céu, ia ser uma funerária no Instagram, né? E aí isso eu não faço. Eu faço, assim, eu fiz o Louro José, fiz o Moraes Moreira e o Paulo Gustavo. Eu ia falar isso agora, Paulo Gustavo, eu vi Paulo Gustavo. Foi, Paulo Gustavo, assim, foi na final do BBB, então eu estava desenhando uma Juliette. E aí veio a notícia e, meu Deus, eu já tava com um esboço do Paulo Gustavo, assim, na cabeça, porque foi uma luta muito grande dele ali. Ele é uma pessoa que, inclusive, eu o conheci aqui uma vez em Salvador. Enfim, estávamos na mesma praia. Eu fiquei, meu Deus, é o Paulo Gustavo! Assim, sou fã, nossa senhora. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já vi os trabalhos dele. E lamento que ele tinha um roteiro aí pronto pra filmar, que seria interessante. Enfim. Morreu um gênio. Aquele cara é um gênio. E aí eu fiz a ilustração dele, assim, infelizmente eu queria ter feito com ele ainda em vida, para que as pessoas me pediam muito, assim, desenha o Paulo Gustavo, ele tá sofrendo tanto, vamos fazer essa homenagem a ele e tal. E aí naquele fluxo de final de BBB eu não tinha tempo de fazer, porque tinha sempre a minha pauta normal ali, né? E eu pensava, poxa, eu não vou desenhar assim, né? Na prioridade sempre vinha o que confortava o público antes. Mas aí ele faleceu, infelizmente. Eu tava ali no meio desenhando uma Juliette campeã, então eu estava vendo a Juliette no pay-per-view, botando a roupinha dela e já tava fazendo a roupinha. Aí veio a notícia e falei, poxa, parei tudo, fiz, assim, saiu a ilustração. E acho que demorou cerca de 3 horas para fazer essa ilustração, sabe? Não foi rápido. E para mim, 3 horas para fazer uma ilustração daquela complexidade é ok. Não é rápido. Não é 1 hora. E eu lembro que algumas pessoas diziam, meu Deus, para fazer um desenho desse eu demoro 6 horas, demoro 8 horas, demoro dias. Aí eu não sabia se eu ficava ofendido ou se eu ficava assim, nossa, obrigado. Se você achou que essa qualidade dessa ilustração vale mais horas, porque para mim valia 3. E eu, sabe, assim, foi muito pela emoção, assim. E saiu, tanto que eu nem pensei sobre assim, foi numa madrugada, porque o melhor horário de se postar nunca é de madrugada, sempre é durante o dia. Então, se eu fosse pensar no horário do dia, assim, eu ia postar no horário que eu entendesse que era de melhor engajamento, mas nem isso eu fiz. Eu tava ali competindo com a notoriedade da Juliette na final de BBB. Então, a última coisa que eu tava pensando com aquela ilustração era o like, e muito mais, assim, atender que esse bando de gente que me segue tava pedindo durante esses meses que ele tava internado, e prestar minha homenagem enquanto fã de anos, assim. Eu não sei há quanto tempo eu conheço o trabalho dele, porque, enfim, perdi a noção do tempo quando a pandemia. Mas há muito tempo, era uma pessoa que me inspira até hoje, e saiu. Então, esse tipo de crítica nem leva em consideração, porque, assim, vai da subjetividade, né? Você precisa ter maturidade para entender que as pessoas são plurais e que, no pensamento artístico, é assim que funciona. Vai ali a vontade. Se tem algum artista que já conta com o falecimento de um ou de outro e já deixa pronto para postar, não é problema meu, sinceramente, né? Eu não vou sair fazendo algum discurso de ódio contra essa pessoa. O trabalho dele vai chegar a alguém que de fato se sensibiliza com aquela pessoa, que vai usar aquela ilustração para algo bom. É isso que eu penso. Você imagina que tem um artista com o busto 3D do Silvio Santos esperando a morte dele? Assim que saiu, não é possível. Será? Não é possível. Já pensou? Gente, tem artista que faz ilustrações do Bolsonaro, faz umas pinturas do Bolsonaro. Então, assim, pelo amor de Deus, eu vou ficar me preocupando com quem... Vou ficar tentando entender quem é que vai desenhar uma pessoa
antes dela falecer, a pessoa descia o Bolsonaro. É. Eu fico mais preocupado com essa pessoa. Entendeu? A gente vai mudar um pouquinho de assunto aqui, que eu quero falar uma coisa que aconteceu com você, que foi as artes suas serem roubadas, né? Direito autoral, tiraram crédito das suas artes, venderam produtos com ela. O que você tem feito pra combater isso? Já que você tá muito popular, isso tem acontecido cada vez mais, né? Como é que você tem combatido isso? Cara, primeiramente eu preciso agradecer. Se algum seguidor meu estiver ouvindo esse podcast, muito obrigado por ter aparecido ali, né, ter me marcado, por ter me mandado essas postagens, porque assim, foi uma rede de apoio muito grande dos seguidores para descobrir onde estavam acontecendo essas situações. Porque é um fenômeno que não tem controle. Mesmo assim, as pessoas, é uma questão de minutos. E isso sim é rápido. Eu ilustrei um Gil falando o Brasil tá lascado, em menos de 1 hora ele já estava plotado numa caneca sendo vendido no Facebook. Ô louco, que isso? Foi surreal. E aí eu tive que, enfim, me preparar aí para conseguir encontrar uma forma aí de me blindar quanto a isso. Então, eu saí consultando advogados, enfim, encontrar um meio legal que eu pudesse me precaver disso aí. Então, eu denuncio os perfis, se for o caso de notificação, a gente manda, a gente entra na justiça, a gente não pode ter medo ou desistir de procurar o seu direito porque o trabalho é pequeno, foi só uma caneca, foi só uma camiseta. Não, acho que não é só isso, né? Nunca é só um item, você tem que entrar, você tem que intimidar, e eu não tenho problema nenhum ir até o fim. Não, até agora nunca precisei ir até o fim, porque a gente conseguiu inibir aí a ação, pelo menos o que era mais explícito, né? E esse fluxo ele aumenta muito durante o fenômeno Big Brother mesmo. E, tem muitos fãs, né? De fato, é um fenômeno muito grande na internet, o alcance dos reality shows. Mas eu conto com o apoio do meu marido para poder fazer a gestão da página. Ele me ajuda a acompanhar essas coisas. Às vezes ele responde algumas mensagens, mas identificando que é ele, não sou eu, em alguns casos, porque tem, por exemplo, muita gente querendo encomendar alguma ilustração e aí a agenda tá fechada. Ele fala, olha, o Petit tá com a agenda fechada, tem nada, enfim. Ele ajuda a equilibrar aí esse número de mensagens. Aí ele separa as mensagens ali das pessoas que estão interagindo mesmo para interagir como eu mesmo, né? Ele só dá essa resposta ali para me ajudar. E, enfim, ele me ajudava muito nessas denúncias também. Então, assim, a gente fez uma força-tarefa, ele e os seguidores, e a gente conseguiu se infiltrar e derrubar todo mundo que a gente pôde. Caramba. E uma das coisas boas de ter um perfil com muitos seguidores é que a denúncia é ouvida pelo Instagram logo. Então, no mesmo dia, eu denuncio e acontece. Né? Eu acho que é por conta da quantidade de seguidores mesmo. Porque se você olha o direct, se você recebe um número grande de mensagens, quem tem mais seguidores vai ficando como prioridade. Então, se uma pessoa que tem 10 seguidores te mandou uma mensagem agora, ela vai lá pro final da lista. Você tem que sempre mudar a ordem das mensagens ali para que ela apareça por ordem de data. Caramba! E se o perfil é verificado, então, ele fica lá na frente mesmo. Então, eu acho que essa lógica também se aplica na denúncia. Se você tem um perfil pequeno e você denuncia, talvez demore mais para você ser atendido do que quando você tem um perfil de tamanho médio, como o meu, tamanho grande. Então é isso, são as notificações, é apoio jurídico, a gente tem que buscar, fazer consultoria mesmo. E, assim, o caminho é sempre o acordo, o primeiro caminho, tá? Então, tudo documentado, você tenta pedir para a pessoa excluir a publicação, parar de compartilhar. Ok, a pessoa fez isso, beleza. Não fez, notifica. E aí ela vai ter que responder isso na justiça. Esse é o caminho simples, rápido. Sim, rápido não, né? Mas também nem tão simples, mas direto. É isso. Você falou da caneca do Gil. Eu imagino, se tivesse deixado, quantas canecas teriam sido vendidas e a pessoa fala, só uma caneca de R$30. Cara, o Brasil todo tava vendo Big Brother. Você não tem noção. Você não tem noção. Porque as pessoas compram. Então, vira e mexe, eu vejo... Eu sou marcado, inclusive,
no story de alguém que comprou e estava recebendo. Porque essa pessoa comprou, assim, e achando que estava me ajudando também, assim, não, eu comprei o trabalho dele, sabe, como se fosse original, e não é. Porque eu tenho uma coleção de estampas pela Chico Rei, sou um dos artistas convidados deles, tenho lá uma página, mas as ilustrações do BBB, por exemplo, de celebridades, elas não podem ser compartilhadas. E a Chico Rei tem esse cuidado, então são trabalhos ali que sejam assim, o mais autorais possível, né? Então, a pessoa me conhece, sabe que de vez em quando estou publicando lá umas brusinhas, umas canequinhas, capinha de celular. Quando encontra uma dessa, acha que está no mesmo bolo, né? E compra. Mas tem assim, os seguidores, eles são assim, leões para defender o trabalho da gente, assim. Eu vejo isso com outros artistas e comigo, assim, não foi diferente. As pessoas vão lá, tem gente que discute com o vendedor, me manda print, olha, um absurdo. Aí eu falo, gente, não se exponha desse jeito. Só me mande aqui que eu tomo a providência. Não se exponha porque a gente não conhece a outra pessoa, a gente não sabe que a outra pessoa é capaz. Então, deixa aqui, me mandou, beleza, muito obrigado. Agora é comigo. Pensou se acontece alguma coisa mais grave? Com algum seguidor meu, com algum petitor? Petitor. Eu gostei. Eu chamei, eu gravei o vídeo e falei, oi, petitor. Aí ficou com vergonha, porque assim, tem uma questão de autoestima muito grande. Minha autoestima sempre foi lá no pé. Então, pra eu chegar e chamar alguém assim, tipo, dizer, olha, essas pessoas me seguem, ou dizer assim, apelidar elas. Alguém uma vez me perguntou assim, os seus seguidores têm nome? Aí eu falei, seguidores? Não tem nome. Quem sou eu pra dar um nome pra eles, assim, né? Eu não sou chacrinha que tinha chacrete, né? É outro nível. Aí eu coloquei petitor porque alguém tweetou uma vez, assim, acho que quando eu saí no G1, alguém tweetou assim, que delícia ser petitor. Aí, ó, que legal esse nome, eu queria muito usar, mas tenho vergonha. Já era. É difícil. Tomara que as pessoas gostem, petitors. Gostei de petitor. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu li uma das milhares de entrevistas que eu li sua. Eu li que você está desenvolvendo um jogo. E eu queria que você contasse para a gente mais sobre esse projeto, como vai ser, se tem algum spoiler que já pode falar. Conta pra gente como é que é isso. Como é que tá acontecendo aí. Cara, eu tenho um grande spoiler pra dar, que ele tá parado. Não. Parado porque eu não tenho como dar conta mesmo. Esse jogo foi meu TCC há alguns anos. E ele é um trabalho que eu preciso fazer ele acontecer, assim, que eu tenho muita vontade de compartilhar. O que é esse jogo? Assim, ele é um jogo para celular, ele é focado no público infanto-juvenil e ele tem um apelo sobre representatividade. Eu trago personagens representativos para que a gente apenas naturalize a presença de heróis representativos no olhar desse público. A gente cresce vendo um cara bombadão com a cueca por cima do macacão, o padrão heteronormativo, ou a mulher seminua lutando numa guerra com uma espada, enfim. A gente é carente disso aí. Eu também, assim, eu também fui carente de representatividade quando era criança. Então, eu não tinha um herói gordinho, por exemplo, ou um herói afeminado que eu pudesse me inspirar. Então, eu queria trazer um pouco disso aí. Então, nesse jogo você tem esses 4 protagonistas e você joga com os 4 e cada um tem uma coisa. Então, para fundamentar a pesquisa, eu fui pelos dados do IBGE de população. Então, são 2 personagens masculinos, 2 personagens femininos, de acordo com o censo. Tenho múltiplas etnias. Tem uma metáfora de personagem trans, tem personagens com metáfora sobre deficiência, então tem um personagem que é cega, tem um personagem que ele anda numa cadeira de roda, mas ele tem um rabo de peixe, então ele anda na cadeira de roda para ele andar no solo. Que maneiro. São alguns piratinhas, assim. É meio que assim, é a desconstrução desse pensamento aí. E eu queria trazer o máximo de carisma para esses personagens. Tem algumas ilustrações deles mais antigas aí no meu feed. E, enfim... E aí tem uma mecânica de jogo que cada personagem, dentro da sua diferença, ela tem essa a diferença é tida como uma especialidade. Então, por exemplo, a personagem que é cega, em nenhum momento é dito que ela não enxerga. Ela enxerga, ponto, né? A pessoa cega enxerga, ela só não enxerga com os olhos, como a maioria das pessoas. Então, em alguns momentos da fase do jogo, você só enxerga alguns inimigos e alguns itens com ela.
E é muito importante que você passe por aquela parte do cenário com ela e por aí vai com os outros. Tem uma parte aquática, tem outras... enfim, múltiplas coisas. Eu queria muito, assim, conseguir fazer. Eu fiz uma demo desse jogo sozinho, sim, programando com muita luta no Construct. Caramba! Mas para eu fazer, eu preciso de uma equipe e uma equipe, sobretudo, diversa, assim. Eu preciso ter uma equipe que seja composta por mulheres, homens, múltiplos gêneros, sabe? Pessoas negras, pessoas trans, principalmente, porque eu trago uma metáfora trans ali, que eu tive, assim, eu ouvi algumas pessoas por causa da pesquisa, mas eu preciso ter esse olhar de dentro para fora, né? Então, é complicado você chegar e ter ter condição para investir nesse jogo e conseguir montar uma equipe diversa para poder fazer ele acontecer, porque, enfim, fazer um jogo é uma grande coisa. Então, eu tenho um projeto de, pelo menos, transformá-lo numa história em quadrinhos e, enfim, apresentar para as pessoas no meu Instagram, para que esses personagens vão ganhando corpo, para que eu possa um dia trazer eles ali para essa outra mídia, para o jogo, para animação, enfim, e agregar novas coisas, né, novas possibilidades. Mas enquanto isso, eu tenho uma personagem que também era da gaveta, que eu lancei há pouco tempo, que é a Trix, que é uma e-girl emburrada, e que as pessoas têm gostado muito, têm se identificado muito com ela, e eu tô investindo nessa personagem, fazendo algumas tirinhas aí a cada 15 dias, introduzindo alguns personagens, e o público participa da construção dessa personagem. Então, eles escolheram o nome, escolheram o tipo do cabelo, deram sugestões de tema, de história, enfim, tem sempre esse jogo, assim, o público, ele tá fazendo parte da construção. E aí talvez eu siga nesse caminho aí com um projeto desse jogo também. Agora, se uma produtora de jogos aí estiver ouvindo esse podcast, quiser me chamar para dar uma parceria, estarei lá. Aí. Estou aqui. Né? Estou vacinado já, tomei do Pfizer. Então, podem me chamar. Mas é isso, assim, é uma vontade grande, mas falta braço, falta dinheiro, falta tempo. Então, essas coisas que a gente vive, assim, porque a quantidade de seguidores, ela não te dá um retorno financeiro, né, direto. Uhum. As oportunidades chegam por conta disso. Então, eu já fiz parcerias com marcas, eu já fiz projeto com a Globoplay, na época do BBB, então eu cheguei lá, né, o pessoal, as ilustrações do BBB chegaram, muita gente falava, poxa, Globo, nota ele para ser ilustrador oficial, e aí fiz um trabalho com a Globoplay, fiz com outros parceiros, tem a mesa agora, o concurso que está acontecendo. Então, assim, são trabalhos esporádicos, mas que chegam. Então, enfim, é o que eu consigo dizer sobre isso aí. A ideia de fazer algum material artístico sobre isso, né? Representatividade, mostrar mais a pessoas que precisam ser representadas, aparecer. A gente tava falando disso, eu, Thalita Leffer. A Thalita vai me matar que eu errei o nome dela. Não mate ele, Thalita, por favor. A gente tá falando sobre isso no podcast. A gente fez um podcast aqui sobre mídias sociais e aí é uma questão que a gente percebe que, como você falou, cresceu sem ninguém representando a gente. Eu não sou branco, entendeu? Eu não sou louro de olho azul. Eu sou aquele que chama de pardo, meio negro, meio no meio. No limbo. Aí sempre tem o extremo, né? Uma pessoa negra, uma pessoa branca, e aí, enfim, essas miscigenações estão desconsideradas. Isso, quando eu vi Pantera Negra, um pôster absurdo, só tinha negão. Cara, é assim que as pessoas se sentem quando vão no cinema. Isso. Cara, porque só tem ruiva, louro, tipo portão. Nossa, sim. Sabe quando eu me senti representado mesmo? Pra você ter ideia, eu me sentia mais representado pelas personagens femininas, independente de qualquer coisa. E eu sempre gostei muito de videogame. Então, meu pai tinha um botequinho, tinha aquele fliperama, então tinha o Street Fighter, tinha o Mortal Kombat. Eu estava jogando com a Kitana, jogando com Chun-Li, Kami, enfim. Estava lá querendo botar um fio dental pra ficar igual a Camille, pra dar um chute lá, não é o Canon Spike dela, então pegava um papelão, cortava, fazia um leque e dizia que era Kitana. E aí eu ficava dando uma coisa assim, né, na brincadeira, eu dava chamava meus amigos e falava, olha, a quantidade de personagens masculinos acabou, então a gente pode ser vários personagens. Aí, o Scorpion, o Sub-Zero e a Kitana.
Aí a gente escolhia. Era a única forma de eu conseguir. Enfim, e aí a primeira vez que eu me senti representado mesmo foi na animação, tem até o Will Smith e a Angelina Jolie, que é o Espanta-Tubarões. Aham. E aí tem um tubarão que ele é interpretado pelo Jack Black, que ele é exatamente o estereótipo do filho gay que é incompreendido na família heteronormativa. Então, tem uma quadrilha de tubarões que são inspirados na máfia italiana e o grande vilão do filme é esse tubarão aí. Ah, é verdade. E aí o filho dele... Pois é, esse filho dele, eu não lembro o nome agora, porque tem anos que eu vi. Mas ele faz amizade com os protagonistas e luta ali na resistência contra aquele comando dos tubarões, né? E aí esse tubarão, ele é dócil, ele é vegano, ele gosta de dança. Então, assim, foi surreal quando eu percebi ali, eu criança, que tinha um personagem ali que não era aceito por não se encaixar naquele padrão que obrigavam ele a ser, e tem um grande momento no final ali, que tem um discurso de aceitação, que o pai, enfim, a família entende ali o filho e aceita do jeito que é. Eu achei aquilo incrível, eu achei que o bem que aquilo faria para todas as crianças e os pais que estivessem assistindo aquela animação, ela é muito grande, porque as animações, elas meio que têm duas narrativas, uma para criança e outra para o adulto que está levando a criança para o cinema normalmente. Então, aquilo pode despertar um insight no pai e na mãe que percebe que o filho ele é diferente daquele padrão que ele idealizou. E precisa entender que isso é normal e que tem que acolher mesmo. Né? Então, aquilo foi um divisor de águas e foi ali que eu decidi trabalhar com representatividade de alguma forma. Então, eu uso a representatividade no meu trabalho como designer, então eu uso fotografias de pessoas múltiplas. Eu pego... É muito difícil encontrar nos bancos de imagem, inclusive, pessoas que representem assim, né? Mas eu sempre coloco pessoas negras na posição de poder, sempre coloco o equilíbrio dos gêneros, coloco pessoas com deficiência como numa campanha focada para empresários, e tirar um pouco desse estigma dessas imagens que são ou para anúncios direcionados à vaga de emprego, ou saúde para PCD, ou uma figura feminina numa comunicação que é só direcionada à mulher. Não, a gente faz essa quebra de padrão aí visual para que isso seja naturalizado. A gente precisa naturalizar isso. Então, a função desse jogo, de ter esses personagens assim, não é só chegar se metendo o pé na porta com uma bandeira, aceite esse personagem porque ele é diverso. Não. Ele tá ali para ser só assim, ó, consuma. Você gostou? Gostei. Ah, por acaso tem personagens ali representativos. Representa alguém que você conhece? Você conhece alguém que parece com esse personagem? Você se parece com ele? Ótimo. É isso que eu quero. Assim. E assim, naturalizar até... Porque assim, é um cúmulo que eu sei que meninos dificilmente se identificam, se deixam se identificar com uma personagem feminina que é forte, sabe? Dentro de uma animação, do quadrinho, enfim. Isso não precisa acontecer. Cara, o menino precisa sentir a vontade para se identificar com a personagem feminina sem a sexualidade dele ser colocada em questão. Sim. Ele tem que sentir a vontade porque ele admira a Mulher Maravilha, admira a She-Ra, admira a Mônica. Né? Eu sempre gostei da Magali, sempre fui time Magali ali. Mas por muito tempo eu dizia que eu só gostava de Cebolinha. Porque o Cascão, ele não tomava banho. Então tinha que ser o Cebolinha ali. Acabou. Então hoje eu posso dizer, eu gosto da Magali. Não, eu quando eu era criança, eu cresci com o Cavaleiro do Zodíaco. Eu não sei se você tem a minha idade, acho que você é um pouco mais novo que eu. Eu tenho apenas 15 anos. E eu adorava o Shun. E o Shun é um personagem que ele é estranho. Nossa, o Shun era pra ser uma mulher quase, assim. Eu achava que ele era uma mulher. Ele era uma mulher. E as pessoas achavam que ele era uma mulher. Eu achava maneiríssimo, porque ele é o mais poderoso do Cavaleiro dos Zodíacos. Eu achava maneiríssimo o poder dele de bater de longe. Tipo, era magrelo, não se tomava, entendeu? Eu não conseguia assistir o Cavaleiro do Zodíaco da minha época, porque eu não tinha... ele passava, acho que na manchete, né? E não pegava a manchete. Enfim, eu já tinha acabado de passar. Eu só ouvia falar. Isso. Nossa, era horrível. Eu tinha que subir no telhado pra mudar a antena. Nossa, nem isso dava pra mim. E aí eu acho que eu já tinha acabado a temporada e ficou aí uma nostalgia muito grande do Cavaleiro do Zodíaco. Mas aí eu vi alugava a fita daqueles filmes do Cavaleiro do Zodíaco, acho que tinha uns compilados em filme, assim. E aí eu via quem era o Shun. Eu achei que era uma mulher no início, depois eu vi que era um homem. Sim. E aí eu me identifiquei com o Shun também, verdade. Mas não tanto quanto com o Tubarãozinho, porque o Tubarãozinho, ele tinha toda a questão
do biotipo também. Ele me representava como um todo ali e naquele contexto de família. O Shun, ele já é um exemplo de um personagem que, teoricamente, é LGBT, naturalizado naquele contexto ali. Sim. Ele não tem ali, você não mostra na narrativa dele nenhuma história de preconceito, não que eu saiba, né? Os fãs aí, se tiverem ouvido, podem Não tem não. Me contestar não. se eu estiver errado. Tem não. Mas não lembro se tem algum conflito sobre o jeito dele. Muito pelo contrário, ele tem um irmão mais velho que, enfim, protege ele de tudo quanto é forma. O Ikki! Enfim, ele sempre foi ali a figura da normalidade. Ele sempre foi a representação do que eu queria ser, uma figura naturalizada no meio das outras. Então, mas ali para o conflito que eu vivia na minha cabeça e dentro de casa, o do Tubarão ele foi muito mais explícito. Mas eu achei um bom exemplo. E aí eu não sei se existem teorias, se de fato qual é o gênero dele, sexualidade, enfim. Porque eu sei que tem muita gente que se identificava com o Shun mesmo e não dizia porque ia ser chamado de viadinho na escola. Sim. Eu não comprava o boneco do Shun, que era o mais legal, que tinha uma armadura lá e tal. Eu não comprava porque era viadinho. Então, só comprava quando você tinha a coleção inteira. Aí ele era o último que você comprava. Pra dizer assim, não, porque eu tenho todo mundo. Eu tinha um boneco do Shun. Só o do Shun na loja de 99. Com o olho pintado assim, já saindo na orelha. Mas era um Shun. E eu fiquei indignado que eu acho que eu vi um episódio aí, fora de contexto, que aparecia uma namorada do Shun. Sim, eu fiquei muito indignado. Sim, tem uma namorada. Eu fiquei, meu Deus, não. Uma de camaleão, não lembro o nome dela. Eu lembro que ela chegava chegando, né? Eu fiquei, nossa, legal, namorada do Shun. Não aceita. Eu tinha que namorar, mas o Yoga lá, que ficava trocando calor no corpo. Aquilo que tinha que ser, aquele era o verdadeiro chip. O seu trabalho, a gente tá falando aqui da representatividade, o seu trabalho é muito importante. Uma coisa que eu sempre falo, cara, a arte, ela muda a sociedade. Tem uma série que mudou a perspectiva de política mundial, que é 24 Horas, que apresentou um presidente negro durante algumas temporadas, e o Obama foi eleito logo em seguida. Ajudou a eleger e projetou um presidente negro na nação, que tem história de racismo, que é os Estados Unidos. Então, assim, mostrou que podia existir um presidente negro honesto e veio Obama e se elegeu. Querendo ou não, foi uma peça de marketing muito grande na campanha dele. Então, assim, a arte, ela influencia muito. O seu trabalho é muito importante quanto a isso também. Eu acho muito legal isso. Nossa, a arte em todas as suas linguagens, né? A dramaturgia, o cinema, enfim, tudo que envolve a arte, ela tem esse poder mesmo, porque, sobretudo, a novela da TV aberta, por exemplo, dita a tendência de tudo quanto é tipo. Sim. Né? E a gente precisa, nós artistas, a gente precisa aprender sobre a contemporaneidade que a gente está aqui vivendo, entender que as coisas são mutáveis, porque a gente é ensinado aí com um olhar muito clássico ainda sobre a arte e valorizando eu sei que tem gente, inclusive, que ainda valoriza só o tipo de arte tradicional, de ilustração tradicional, né? E durante muito tempo a ilustração digital ela foi negligenciada até dentro do nosso próprio meio. E aí agora vem as redes sociais, você tem novas possibilidades de trabalho com essa arte aí, novos alcances, novas formas de influência. E ainda assim tem gente que vai na contramão disso. A gente tem um presidente do Brasil, já que você citou o Obama, a gente tem um presidente que foi eleito pelo WhatsApp. Ele não tinha, né, nem tempo de propaganda política. Então, olha o poder que as redes sociais têm. Por que você não usa isso para propagar a mensagem que você quer através da sua arte? É o que eu faço. Eu propago a mensagem que eu quero mandar para as pessoas, sempre com muito respeito, com compromisso social, humano, enfim, artístico. Dentro desse veículo que tem força, que está aí, que veio para ficar, que não vai sair mais da nossa vida. Não sei quanto tempo o Instagram vai durar, mas o Petit, ele vai existir, né? Independente da plataforma que ele vai tá existindo ali, tá usando. Assim como a gente já viveu o Orkut, viveu o Facebook agora e Instagram, a gente vai viver outras coisas. Então, esse olhar está sempre se reinventando e entendendo o propósito das coisas. Então, tudo bem você não estar satisfeito com a qualidade ali daquela arte que você fez, mas se ela tem uma mensagem que você quer mostrar para as pessoas, não tenha medo de publicar. Porque aquilo vai transformar a vida de alguém em algum grau. Alguém vai ver e vai se sensibilizar. Quando eu mudei a minha página para esse modelo de comercial, você consegue ver umas métricas, né? Quantidade de alcance e quantidade de salvamento.
E aí, a quantidade de salvamento é uma coisa muito louca, porque alguém salvou o seu trabalho para ver depois. Uhum. Então, você publica um desenho, tem lá um salvamento do desenho antigo, tinha lá um salvamento. E quem salvou esse desenho? Esse desenho disse alguma coisa para essa pessoa, então o objetivo foi cumprido. Se disse para uma só, não disse para 1000, não disse para 200 mil, não tem problema, cada caso é um caso. Mas cumpriu a sua função. Não, que bom Sim. que eu não deixei de publicar. Esse é o meu raciocínio. Então a arte ela tem esse papel fundamental. Nós artistas somos os vetores disso aí. Seja do modelo tradicional ou não. Vamos aproveitar a forma que a gente tem para ganhar esse alcance aí das pessoas. Nossa, por mim eu ficava o dia todo falando com você. Se deixar eu falo mesmo, já falei. A gente tá chegando aqui no final do podcast, a gente tem um quadro chamado Unhide Indica. Então a gente pede ao convidado no Unhide Indica pra indicar um livro, um filme, uma peça, uma música, qualquer coisa. Não precisa ser relacionado à arte. Unhide Indica, Petit Abel. Posso indicar qualquer coisa pra pessoa consumir? Qualquer coisa. Nossa, difícil escolher. Meu Deus. Tem um podcast que eu gosto de indicar e não porque eu sou o ilustrador das capas, mas é porque ele é uma conversa despojada e muito, muito orgânica, que se chama O Calado Vence. É feito por uma família, uma mãe e seus 2 filhos, que eles viralizaram na internet através dos vídeos, que era o filho dublando os áudios da mãe, que é a Dona Silvana, que ele usa aquele emoji dela falando, ele vai dublando os áudios dela e são áudios muito engraçados de que toda mãe, né, normalmente fala pro filho. E eles fizeram um podcast em que eles conversam sobre tudo da forma mais orgânica possível e a gente vai se envolvendo, se identificando, rindo, chorando. Assim, é muito bom. É uma conversa sem roteiro e muito gostosa de ouvir. Dura menos de 1 hora, dá pra você maratonar e, enfim, e interagir. São muito... eles dão um acalanto muito grande nesses tempos que a gente precisa desopilar. Eu também queria indicar algumas séries, se eu puder. Pode indicar se você quiser. Eu quero indicar She-Ra. Quem não assistiu a She-Ra e as Princesas do Poder, a última animação da Netflix, precisa assistir. Quem for ilustrador, quiser trabalhar com animação, quiser pensar sobre representatividade, o trabalho que fizeram ali na construção, na repaginação dos personagens, em todo o roteiro, foi incrível. É como se fosse um sonho realizado ver esse tipo de animação acontecer. Uhum. De personagens assim de múltiplas aparências, de conflitos ali muito, muito densos, e dentro de uma animação que tinha um traço tão leve e cheio de ação. Enfim, é um desenho aí, uma animação que eu indico pra todo mundo, pra quem não viu ainda. Eu sei que quem é fã de Steven Universe normalmente tem de lá. Eu também gosto muito de Fleabag, que tá no Amazon Prime. Nossa, é muito bom. Fleabag assim, a Phoebe é uma gênia do roteiro. Foi ela que escreveu, dirigiu e atuou, e foi premiada por isso. Então é uma série curtinha, tem 2 temporadas, que ela dá uma mexida na gente, é muito engraçada. Então vá de peito aberto assim, para ver uma coisa que é engraçada e que vai contribuir muito para você. Acho que são essas 3 indicações que eu gostaria de dar, que eu consigo escolher agora dentro das milhares. Fleabag, eu acho que dava mais algumas temporadas. Nossa, e um sonho se ela resolver fazer mais uma, pelo menos. Fleabag é um sonho, é muito boa. Nossa, é muito boa. E é triste, né? É triste, mas você se sente... você sente que você queria mais. É uma coisa meio triste, assim. Você vai tendo múltiplos sentimentos em cada episódio. É muito louco, assim. É muito bom como ela consegue trabalhar a emoção e a identificação das pessoas ali. É muito de trabalhar com verdade e entendendo que você precisa comunicar alguma mensagem para esse público. Eu acho que ela é uma gênia da comunicação. Assim, o Faustão também é um gênio da comunicação. Nossa, essa série é de cortar o coração. Essa do Fleabag é de cortar o coração. Gosto muito. Eu fiquei coração partido, depois junto, depois partido de novo, enfim. É muito bom, é muito uma forma como as coisas se desenrolam. She-Ra também, assim, à medida que a trama vai avançando, nossa senhora, é surreal de bom. Você tem ali aquele cenário de animação, de ação, etc., mas você tem ali um roteiro muito bem pensado para que todo mundo tenha um conflito digno, nada é raso naquela animação. É muito boa, muito sim. Tem mais animações que estão
estão vindo que elas estão mudando a maneira que as séries de desenho eram feitas, né? Essa Steven Universe, aquela do... A gente tem que pensar, né, que as gerações vão mudando. Então, hoje a gente tá na geração Z e a geração Z, ela não pensa... Quem tem hoje 15 anos, não pensa como uma pessoa de 15 anos, né, uma pessoa de 30 anos hoje, quando tinha 15 anos lá atrás. É diferente. E a internet, ela dá um outro mundo de possibilidades para essas pessoas. Então, um público que tá mais exigente em alguns aspectos e vão questionar coisas que naquelas fórmulas das animações antigas elas não vão conseguir mais suprir. Então, por isso que você tem hoje como ser mais profundo nessas animações, porque o público vai entender e você tenta ilustrar um pouco das situações que essas pessoas vão viver ali no cotidiano. E é uma coisa assim que o interesse de um serviço de streaming é que as pessoas consumam e fiquem mais tempo lá, né? O interesse dos desenhos da nossa época, tô virando cringe. Já cringe falar cringe. Era vender boneco. Já era, tá errado. Era vender boneco, né, cara? Era vender boneco. Não era prender as pessoas na TV, era aprender a vender boneco. É sempre o capitalismo, né? Sempre o capitalismo. É impressionante. Mas era pra vender boneco e que nem todo mundo tinha acesso, né? Porque boneco é caro. O Max Steel é caro. Sabe? Eu comprava a versão pirata. Hot Wheels. De R$1,99. Hot Wheels. Eu queria uma boneca da Kitana, mas não tinha. Entendeu? Então não valia agora me segurar na frente do streaming, consegue. Então olha, Netflix, Amazon e afins, vocês estão fazendo certo. Aí, ó. Quem quiser patrocinar a Netflix, uma boneca da Kitana... Nossa, se eu quiser fazer um spin-off da Kitana, Netflix vai ser. Tem uma outra série que eu lembrei que eu queria indicar muito, que tá na Globoplay, que é Shippados, que é a Tata Werneck e o Eduardo Sterblich. Também é uma série curtinha e que é muito legal, muito fofa e fala sobre relacionamento e muito sobre essas situações cômicas do cotidiano que a gente vive. Enfim. O link vai estar lá, como sempre. E são coisas para você desopilar durante a pandemia. Preciso. Senhoras e senhores, tivemos o prazer aqui de entrevistar a Petit Abel. Petit, muito obrigado mais uma vez por você participar. Espero que você realmente volte aqui. Tô super ansioso. E eu gostei muito. Se tiver algum recado aí que você queira deixar pra galera, seguir nas redes sociais. Aliás, eu acho que tem mais gente que segue o Petit aqui do que a gente que escuta o Radcast. Olha, então vamos lá, Petiters, por favor, sigam o Radcast. Aí sim. Bom, nossa, eu queria agradecer demais, adorei te conhecer, adorei conversar aqui, vai bater esse papo maravilhoso sobre o que a gente mais gosta de fazer, né? Eu espero ter inspirado alguém a ter coragem de postar seus trabalhos ou de entrar nesse caminho aí das redes sociais, da ilustração e encarar os desafios da internet. E quem estiver ouvindo aí, quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu sou o Petit Abel, tudo junto, Petit Abel, tá no Instagram, no Twitter e no TikTok. Eu sou muito mais ativo no Instagram e no Twitter. Quer conversar comigo, pode me marcar no Twitter que eu tô sempre respondendo. Quer mandar sugestão, crítica, conversar, manda lá no direct, a gente vai desenvolvendo, vamos trocar. Beleza? E muito obrigada pela essa oportunidade. A gente vai deixar as redes sociais do Petit aqui embaixo, o Twitter e o Instagram, como a gente sempre faz. Os links que a gente comentou vão estar lá no site da Rádio School, num postzinho com o número do episódio. É só clicar lá, vai direto pra lá no site da Rádio School, a Radcast, bota lá, podcast, a Radcast. Galera, muito obrigado por ter escutado a gente. Pô, me diverti muito, gente. Tô felizão. Eu também. Também. Esse foi mais uma Radcast, um podcast da Rádio School. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.